Agora são 9 horas e 6 minutinhos, 9 e 6, a gente dá sequência. Aqui é o nosso Pinga Fogo no Rádio, edição desta quinta-feira já, hein, bicho? Bom, semana mais curta devido, é claro, aí ao feriado que nós tivemos de Tiradentes, emendado aí também, né? Com o feriadão aí da Páscoa e tudo mais. Mas agora a gente tem que dar uma acelerada por aqui, porque mesmo sendo quinta-feira, meu amigo, ainda tem muito trabalho pela frente. Ah, tem muito trabalho. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a visita do secretário das Cidades do Estado do Paraná, Guto Silva. Está aqui em Maringá, inclusive, para um evento com a MUSEP, alguns anúncios importantes. Acho que ele acabou de chegar em Curitiba, inclusive. Cheguei atrasado já. Secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio do Pinga Fogo. Ô, Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pinga Fogo. Aqui o senhor está em casa, né? O senhor sabe disso. Me sinto em casa mesmo aqui, é uma alegria estar com você. A gente adora a história do Pinga Fogo, né? Mas eu vou falar a verdade pro senhor. Meu pai dizia, falar a verdade não merece castigo. Eu gosto da visita do senhor, do bate-papo, da entrevista, mas eu fico sempre com o pé atrás. Por quê? Falei, se ele desistir da política, ele toma o nosso lugar no rádio, porque fala bem pra caramba, comunica muito bem. Bom se fosse, esse negócio de rádio é uma... Então eu não posso deixar... É complexo, bom dia. Eu não posso deixar o senhor se encontrar com o Nino, e daí senão dá ruim pra nós. Acabei de chegar em Maringá, cheguei direto, vim aqui pra rádio. Acabou de chegar da capital. Acabei de chegar de Curitiba, tá friozinho lá também, né? E hoje uma agenda intensa que eu tenho aqui, reunião com os prefeitos da MUSEP. Depois vou Sarandi, Marialva, Mandaguaçu, Paissandu. Nós temos um giro bom aí para visitar a obra, anunciar novas obras, que é muita coisa boa que está acontecendo no nosso Paraná. Mesmo na reunião com os prefeitos da região que vem aqui na sede da MUSEP, o senhor vai aos municípios também? Vou também aos municípios para poder entregar casa popular. Tem muita casa que está sendo construída na região. E eu estou brincando que é o chopoeira, é asfalto nas cidades pequenas, Juliano, porque a gente está aqui em Maringá, que é uma cidade, a melhor cidade do Brasil, né? Isso. Para se viver, é uma cidade que tem já uma história de pavimentação asfáltica, uma coisa que parece tão distante, mas que acontece nas cidades vizinhas. Tem muitos bairros, muitas ruas que não foram pavimentadas. Aqui em Maringá deve ter uma ou outra rua ainda sem asfalto, mas cidades menores, tem cidades, são menores, mas assim, com bairros inteiros sem asfalto. Exatamente. Aí é a complexidade do dia a dia, né? É aquele pó quando lava roupa, é a criança que precisa ir para a escola já pisa no barro quando está chovendo. Então ninguém merece esse processo. E o governador criou esse programa chamado Asfalto Novo Vida Nova, que é o maior programa de urbanização do Brasil. E nós vamos asfaltar todas as cidades do Paraná. Todas aquelas cidades que não tinham pavimento serão asfaltadas. Então é asfalto, galeria pluvial, porque a água também tem um escoamento, que senão estraga o asfalto, né? E iluminação de LED, calçada, pacote completo. Pacote completo, infraestrutura completa, né, Márcio? Ó, luz de LED, a gente já fala dessa importância. Maringá está passando por esse processo de transição, de troca e tudo mais. E agora, nos municípios que já vêm com aí o asfalto, galeria, o que tem no passado... Calçada. No passado nós tivemos um negócio muito bagunçado, que muitas loteadoras lá no passado não faziam infraestrutura nenhuma. Exatamente. E algumas chegaram a fazer, ou entregar, até municípios, entregar asfalto sem galeria. Exatamente. Uma chuva, como hoje nós temos aí chuvas muito fortes, já asfalto, leva tudo, já leva asfalto, leva tudo embora. E calçada, que a gente fala pouco em calçada, porque a gente olha assim na perspectiva do carro. Mas quem está andando na rua, a mãe com um carrinho de bebê, um idoso que precisa se deslocar, então ele tem que pensar na cidade na perspectiva de todo mundo. Então o programa ele é completo, é um grande investimento, talvez o maior programa do governo do estado de investimento, e a gente está muito feliz que essas obras estão começando agora a sair do papel, que nós temos que vencer a burocracia danada para poder licitar, poder fazer o convênio, mas a gente está muito feliz porque é um programa. O iluminação, você falou bem, Juliano, o bandido é igual morcego, né? Fica no escuro, né? É, exatamente. Quando bota a iluminação, o senhor brincou, Guto, você tem que pôr aquele blackout na minha janela, tá muito claro lá fora. É bem isso. Mas isso é bom, isso é qualidade de vida para a população. Garante mais segurança, né? Com a gente certeza. sabe disso. E o secretário está com moral, tá? Porque essa pasta da Secretaria das Cidades, que o senhor está aí há pouco tempo nela, o senhor assumiu, eu imagino que seja uma missão dada pelo governador, porque é uma secretaria estratégica para o governo, importantíssima para o governo, mas mais do que isso, secretário, eu vejo que é uma secretaria importantíssima e fundamental para os prefeitos.
Nós falamos da realidade de Maringá. Maringá tem uma realidade diferente, questão do asfalto, a realidade da estrutura. Mas tem cidades que, se não é o governo do estado ali, né, se não é a Secretaria de Cidades articulando, o prefeito fica de mãos atadas, porque não tem arrecadação suficiente para fazer o município rodar. E a presença de vocês ali é importante. Essa secretaria é estratégica para o governo também. Olha, né? Márcio, eu brinquei com o governador quando ele me convidou para ser secretário das cidades, que eu já merecia música no Fantástico. Eu comecei como secretário-chefe da Casa Civil, depois fui como secretário do Planejamento e agora como secretário das cidades, e de forma muito honrosa tem esse privilégio de poder fazer essa relação direta com os prefeitos. Você resumiu de forma muito, muito bem o dia a dia dessa secretaria, que é poder transformar cidades, mas nós precisamos dessa sintonia com os prefeitos. 80% das cidades do Paraná têm abaixo de 20 mil habitantes, são cidades pequenininhas. E essas cidades, quando a gente olha o orçamento, elas realmente não têm condições de, com um recurso próprio, fazer o asfalto. De tocar, né? Exatamente. Então ela precisa do apoio do Estado, dos deputados, representantes, para poder arrumar recursos. Então chega a ser assustador, né? Você olhar um Paraná forte, pujante, com muitas cidades sem um asfalto, sem uma iluminação. Então isso é qualidade de vida, isso impacta no dia a dia das pessoas. E minha missão agora, Márcio, é poder tocar com velocidade. Tocador de obra. Vamos tocar, vamos avançar, vamos executar, porque a população tem pressa e isso significa melhoria de vida para todo mundo. E é uma característica desse governo. Recentemente nós estivemos lá na MUSEP também e batemos um papo com o secretário Sandro. Ele veio para cá, se colocando à disposição também dos prefeitos da região, e ali eu pude ver, sabe, prefeitos de cidades pequenas aqui da região, dizendo assim, poxa, como é importante o secretário vir até aqui, porque às vezes a gente sabe como é a agenda de vocês, a gente sabe como é a dificuldade às vezes de um prefeito sair, de se deslocar da cidade para ir lá, para conseguir falar com vocês. E quando vocês vêm aqui no interior e se colocam à disposição de uma associação tão importante, que é a MUSEP, que hoje é presidida pela prefeita Ivoneia, lá de Mandaguari, vocês se colocam à disposição dos prefeitos, e ali eu vi, Juliano, desde o prefeito de uma cidade maior, como é o prefeito de Maringá, que chega lá com toda a sua, vivência já, experiência, mas como prefeitos de primeiro mandato de cidades pequenas. Que nunca tinha sido nem vereador. Teve um prefeito lá que ele estava constrangido porque ele precisava falar com alguém estava ligando para ele, alguém da prefeitura lá, e ele estava no meio da reunião. E aí eu vi o pessoal da assessoria, até o William, lá, o pessoal da MUSEP, chegando, prefeito, o senhor pode sair para atender o telefone, o senhor fica à vontade. E o prefeito, não, é que eu preciso falar com o secretário, eu estou com uma pasta aqui. Não, o senhor vai entregar, o secretário vai ficar aqui. Então, isso é importante, viu, secretário? Não, essa proximidade é importante. Hoje eu vou estar aqui na MUSEP, seguramente teremos aí mais de 30 prefeitos da região. Sim. Amanhã na Concan, que é a região de Camborão, vou também ter essa reunião com 30, 40 prefeitos lá da região, liberando recursos, mas também tendo essa conversa direta com o prefeito, que o prefeito carrega na sua pasta os desejos e sonhos da cidade. Exatamente. Então a gente tem que ter sensibilidade e respeitar esse processo para identificar o que é solução, o que o prefeito... onde está doendo, né? Isso. Na canela do prefeito, para a gente poder, juntamente com o governo do estado, encontrar soluções que vão melhorar a vida das cidades. A vida acontece nas cidades, né? Sim, exatamente. A vida é na cidade. O estado é algo de ficção. Isso. Dia a dia que é no município. E o prefeito sabe o que é prioridade para a comunidade dele, né? Exatamente. Está ali no dia a dia. Exatamente. Né? E toda essa pauta, Juliana, apareceu na campanha eleitoral. Sim. A população, prefeito, tem que resolver o assunto tal, essa é a prioridade. Então, isso está muito fresco. Está muito latente aí, muito latente. O prefeito sabe que exatamente quais são os problemas. E um problema que sempre é colocado na mesa, falta de pavimentação asfáltica. E vou explicar por quê, Juliano. O último censo IBGE apontou que o Paraná cresceu. Nós somos o maior estado em população da região sul, a maior economia da região sul, e já o quinto do Brasil. O Paraná está crescendo. Sim. Esse crescimento ele vem muitas vezes para cidades polo. Maringá, Londrina, Cascavel, Guarapuava, Pato Branco, Cianorte, Moarama, Curitiba, região metropolitana. E as cidades pequenininhas, Márcio, deram uma encolhidinha. Sim. Só que quando encolhe a cidade pequena, ele perde dinheiro, perde receita, porque a transferência dos recursos está atrelada à população. Então, se nós não urbanizarmos, não organizarmos a cidade pequena, o pessoal vai embora. Então precisa de emprego na cidade pequena e uma qualidade de vida digna, um ambiente gostoso. Senão ele vai para a cidade grande. Sim. E quando ele chega na cidade grande, é mais pressão para o prefeito, mais creche, mais escola. Então esse fluxo a gente precisa controlar e naturalmente esse investimento na cidade pequena ajuda a gente a ter mais estabilidade aí de futuro. E aí dá uma diversificada nos investimentos do Estado também. Sem dúvida. Porque você canaliza só para a região metropolitana de Curitiba. Ou cidades maiores. Ou cidades maiores. Exatamente. Você pega o eixo Londrina ou Maringá. Então, você precisa preparar as pequenas cidades para que elas também possam ter esse crescimento que o senhor disse e ser atrativa também para investimentos, para voltar a crescer. É isso, exatamente. Né? E é emprego, é oportunidade também para a cidade pequenininha que precisa crescer.
Então, aqui, ó, Pina, ó, chegou aqui o Albari. Albari, nosso meu braço direito lá na secretaria. E o Albari, para quem não sabe, é de Maringá. Sim, é daqui. Ele é nosso diretor lá na daqui. Paraná Cidades, tem um trabalho importante. E, de fato, é esse binômio, né? É qualidade de vida para as pessoas ficarem na cidade e ninguém quer ir embora da sua cidade. É verdade. Mas tem que ter emprego. Se não tiver emprego também, a coisa desanda. Hoje, o emprego, felizmente, é um bom problema no Paraná, que nós não temos problema de emprego. Né? A taxa de desemprego é 2,7, é a menor taxa de desemprego da nossa história. O Paraná nunca teve tanta gente trabalhando com carteira assinada e a coisa acontecendo. E muita vaga de emprego. E muita vaga também. Só que é o seguinte, algumas cidadezinhas também não têm condição de se desenvolver. Nós criamos o Rota do Progresso. Nós estamos pegando pela mão 50 cidades que a renda é menor no Paraná, colocando um barracão industrial, melhorando a infraestrutura também para poder atrair e ajudar. Porque se ele sozinho não consegue romper essa barreira. Então, infraestrutura e um barracão industrial, tá, uma atração, a cidade deslancha. Para não precisar sair da cidade pequena para vir trabalhar na cidade grande também, né? O que acontece, Juliano? Antigamente o pessoal vinha, vamos dar o caso de Maringá, mas isso acontece em outras regiões. Acontece em Ponta Grossa, Foz. O filho vinha estudar. Estudava na UEM, que era a universidade, ficava aqui trabalhando, né, já tinha sua vida. E o pai morando, às vezes, aqui em Mandaguaçu, por exemplo. Isso. Né? Quando ele chegou numa idade mais adulta, o pai e a mãe estão envelhecendo, precisa de melhor atendimento de saúde, já trazia o pai e a mãe. Pode ver como acontece aqui em Maringá, deve ter vários exemplos. E aí a cidade pequenininha vai encolhendo e a cidade maior vai aumentando com demanda na saúde, precisa cuidar, com mais creche e escola, mais hospital. Então, é ruim quando tem essa transformação. Então, o que dá para fazer para melhorar a vida nas pequenas cidades, para a população ficar lá? É melhorando a infraestrutura, uma vida gostosa. Então, essa é a equação que a gente está trabalhando. O secretário, a gente fala muito aqui que o governador do estado, inclusive um dos exemplos é a presidente da MUSEP, né, a enfermeira Ivonela de Mandaguari, e ela fala assim, um dia ela veio nos conceder uma entrevista, ela trouxe uma mala, ela abriu uma mala em cima da mesa, cheia de projetos. Cheia de projetos. Ela é falou trabalhadora, Ivonela. Trabalhadora. Aí ela disse o seguinte, ela falou assim, Juliano, aqui, ó, com o governador, com os secretários, a gente conversa assim. Porque lá a ordem é a seguinte: levou o projeto pronto, é praticamente assinado e liberado o valor para as obras. É verdade. O prefeito também precisa ser organizado e correr atrás. Olha, você tem toda a razão, Juliano, e vou dar um exemplo. O Paraná hoje vive uma realidade fiscal, equilíbrio das contas muito boa. Significa que o Estado, o que arrecada, gasta. O investimento, o gasto é menor que a arrecadação. Isso tem permitido, isso fruto de reformas, de gestão dura. No começo eu mesmo apanhei muito, que eu estava lá segurando caixa, mas isso permitiu que o Estado tenha recursos para fazer investimento. Agora, muitos desses investimentos nós dependemos dos projetos que vêm das prefeituras. Então a gente falou, olha, se chegar projeto aqui bom, bem arrumadinho, vai liberar recursos sim, porque nós temos condições de fazer essas obras. Então o prefeito tem que fazer justamente isso, eu chamo de banco de projetos. Senta na prefeitura, organiza o primeiro serviço, faz um planejamento. Olha, eu quero tirar essas obras do papel. Ele tem 4 anos para tirar essas obras. Só que obra é igual uma casa. Você tem que fazer o projeto hidráulico, elétrico, tem um tempo para as coisas amadurecerem. Então, se não colocar um recurso lá e time para fazer os projetos, vai passar o mandato, chega o prefeito no final e fala, olha, não consegui recurso, mas não tinha projeto. Então tem que estar afinado e você tem toda a razão. O prefeito organizado está levando bastante recurso do governo do Estado. Vocês têm esse olhar pelas pequenas cidades, agora a gente vai puxar a brasa para a nossa sardinha. Maringá, uma cidade estratégica para o governo, vocês têm esse olhar? Sem dúvida, tá? Nossa, Maringá é uma joia, quem tem muito orgulho. Eu sou suspeito que eu nasci de Maringá, sou maringaense. Mas assim, Maringá é um exemplo de como a cidade funciona e como é possível, com planejamento urbano, com a sociedade civil organizada, você ter projeto de longo prazo. O êxodo de Maringá, porque Maringá tem um planejamento de longo prazo que, independente do prefeito entre aquilo ou aquilo, tem uma diretriz, tem uma bússola criada pela sociedade. Então Maringá vai bem. Agora, obviamente, o desafio de Maringá é diferente. Isso. O desafio de Maringá não é um desafio comum. Na segurança pública, nós vamos lançar um programa agora dentro de 30 dias chamado Olho Vivo, que é reforçar câmeras de reconhecimento facial com o CR para espremer a bandidagem. Importante. São desafios urbanos, parques. Eu já conversei com o prefeito também, com o Silvio, de projetos novos que ele está desenhando para a cidade. A questão do aeroporto, de uma remodelação já pensando no futuro. Então, é uma cidade que tem demandas maiores, mas, obviamente, são esses projetos estratégicos. A característica é outra, diferente, né? É diferente. Outra. Então, assim... Só que aí demanda o recurso maior. A grana é maior. A grana é maior. Mas Maringá, veja bem, Maringá vai muito bem. É uma das cidades mais estruturadas do Paraná, do Brasil. Esse aqui é um modelo que dá certo, obviamente,
Sempre tem desafios, tem coisa para arrumar, igual a casa da gente, né? Sim. Às vezes tem uma goteira ali, tem uma porta torta lá, mas a cidade, a estrutura está montada e, obviamente, o papel do Estado é identificar, junto com a cidade, quais são os pontos gargalos e atacar esses problemas. Um dos programas que nós vamos lançar agora em maio, já dou um spoiler aqui, né, Márcio? Sim. O programa chama Olho Vivo, mas ele é uma muralha digital, nós vamos equipar todas as cidades do Paraná com câmera de reconhecimento facial nas áreas urbanas, mesmo pequenininhas, e câmeras OCR, que lê as placas nas entradas e saídas da cidade. Isso. Mudou muito Maringá quando foi implantado isso aqui, há cerca de 3, 4 anos exatamente. atrás. Então, se o bandido faz aqui em Maringá, sai para Mandaguaçu, vai pegar em Mandaguaçu. Isso. Se ele for para Floresta, vai pegar em Floresta. Vai rastrear e toda essa conexão tecnológica fica no batalhão regional aqui, cruzando todos esses dados com uma camada de inteligência. Tem um trabalho que a gente tem feito em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública, com as polícias militares, e em maio, junho, nós queremos já soltar o dinheiro para os municípios, o convênio, para começar a comprar os equipamentos que nós vamos transformar o Paraná ainda num ambiente mais seguro, com tecnologia que vai facilitar. O homem de bem está tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, quem está mal com a justiça, quem tem problema, não pode estar na rua solto. A câmera vai pegar, vai informar a polícia vai agir rápido para pegar. Essa é a notícia boa para o cidadão de bem. É ótima. Caso, todos nós, ótima. Agora, para o malandro, a notícia não tão boa e ele que dane-se, né? Dane-se. E sabe que eu fui ver em São Paulo, tem o Smart Sampa, na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 15 mil câmeras. Nós vamos pôr 20 mil câmeras em todo o Paraná. Algumas cidades já tem, Maringá, Curitiba. Então, nós vamos integrar nessa plataforma e fechar o cerco, né? Durante o Carnaval, o pessoal que fez a saidinha não voltou, ou o pessoal que está foragido. No Carnaval, nos blocos lá de São Paulo, pegaram quase 15 pessoas. Olha aí. Que tinham irregularidade grave com a justiça. Então isso é uma ferramenta que preserva o teu filho que está na rua. Sim. Daqui a pouco está do lado de um bandido, não sabe. Exato. Está caminhando aí, agora a câmera pega, já lê, fala, esse aqui, apita lá, esse tem problema com a justiça. Já aciona a Guarda Municipal, a Polícia Militar, e nós temos condições de dar uma resposta mais rápida para a sociedade. Aí eu perguntei lá, falou, mas teve muita resistência? Perguntei em São Paulo, falou, teve. Vamos ser vigiados. Falou, vem cá. O cara vai lá em Nova York, tem câmera para todo lado. Vai em Paris, tem câmera para todo lado. Né? Ninguém reclama. Agora nós vamos reclamar aqui, vai cuidar o cidadão do bem? Exatamente. Quem tem que estar preocupado é um bandido. Exatamente. Né? Não o cidadão de bem que vai estar... Eles têm que espernear, mas a gente não. É segurança para todos nós. Exatamente. O secretário, essas medidas do governo, o governo Ratinho Júnior, e aqui é um elogio mesmo a gente está fazendo, a gente sempre fala sobre isso, mudou a cara do Paraná. Mudou a cara. Os projetos implantados por esse governo, tanto que os índices apontam isso, você falou do desemprego agora há pouco, né? A qualidade de vida do paranaense, ela melhorou muito nesses últimos anos. Isso é fruto do trabalho de vocês, o senhor está com o governador desde o começo. Isso tem cacifado ele para a disputa presidencial, é um nome latente aí. Eu acho que é. Acho que é a hora. O senhor avalia dessa forma também? Avalio. Falando do governo, na Secretaria do Planejamento eu acompanhava os indicadores. Sim. Saúde, melhorou. Qualidade de vida ampliou. Educação, nós somos a melhor educação pública do país. Sustentabilidade, campeão em sustentabilidade, o Estado mais sustentável. Segurança pública, menor taxa de homicídio dos últimos 20 anos. Desemprego, menor taxa de desemprego. O governo melhorou em vários aspectos. Sim. A sociedade cresceu, se desenvolveu. O Paraná vai bem. Isso, que a gente chama de método Paraná, nós acreditamos que dá para fazer no Brasil. E você vê o Ratinho, a característica dele. Não briga, não entra em confusão, brigada política, coisa com deputado, com prefeito. Você não vai ver o Ratinho envolvido em conversa fiada, briga de conversa fiada. A energia do governo é para solucionar o problema do cidadão. Então, quando chegar lá, vamos discutir um projeto, na hora o governador, vamos ver isso, aquilo, vamos aquilo. Agora estou com um problema com o deputado, esquece, você não vai ter não vai nem vai fechar a porta para você. Então, isso permitiu que o Estado olhe para frente. E essas características, eu acho, Juliano, Márcio, que permite o Paraná, que nunca teve um presidente da República, Rio Grande do Sul teve 6, Santa Catarina já teve, Mato Grosso do Sul já teve, São Paulo 6, 7, Minas Gerais 8. Nós nunca tivemos a oportunidade de fazer um presidente. E nós somos um estado importante. Sim. Nós somos a quarta economia desse país continental, nós somos o quinto em população. E nós temos um governador bem avaliado, né, com transformações, com obras em todo o estado, a população reconhece, jovem. E falo juventude, meu pai um dia falou, pode falar mesmo, meu pai está já beirando os 80, pode falar que nós não estamos aguentando mais esses velhos na política. Mas essa é uma realidade. E é uma característica desse governo, tá? Característica desse governo. É jovem. Você pega o Ratinho, pega o senhor, quem está ali no o time, né? O time. Porque assim, a gente sabe como que é a administração. Quantas secretarias tem, o senhor lembra? Hoje são 23, né? 23. Mas que senta na mesa com o governador são os 23. Mas aqueles que o governador escuta, né, Juliano? Não é todo mundo, não. O dia a dia, né? O dia a dia são os caras jovens, dessa faixa etária. E assim,
já deu, né? Com todo Ô, respeito. Márcio, também. eu vou fazer Com todo uma respeito. analogia com muito respeito, né? Eu nunca fui governado, eu tô com 48 anos, 2 filhos, casado. Nunca fui governado por alguém da minha geração no Brasil. É isso. Nunca fui. Não fomos. O que tá disputando ainda já disputou a eleição em 89. Exatamente. Tá na hora de dar uma chacoalhada oxigenada. E o Ratinho tem alguns trunfos na mão. Além de ser um governador jovem, dinâmico, competente, com aprovação, com história, com experiência política, e a gente esquece. Governador 2 mandatos, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, tarimbado. Teve nessa pasta também. Teve que o na senhor tá cidade, hoje. teve lá, por isso que ele me deu de presente. Jovem de Jovem. idade apenas. Exatamente, mas muito experiente. E ele tem um trunfo na mão, que é a figura do pai do apresentador Ratinho, que é uma figura muito querida em todo o Brasil, que todas as noites está na casa de mais de 40 milhões de brasileiros. E falando do jeito que o povo entende. Entende, Isso. né? Eu digo que quando eu falo assim que o Ratinho Júnior tem tudo para ser presidente e aí vem aquela questão, ó, esquece. Turma aqui dessa região aqui não faz, por exemplo, não consegue votos, por exemplo, lá no Nordeste ou em locais, em regiões, povo mais humilde. Eu falei só que ele tem um canal. Uma pessoa que sabe, além dele saber se comunicar muito bem, que ele é comunicador, né, o governador, Conhece a mas realidade. o pai que sabe levar de uma forma direta e simples a mensagem do trabalho que o filho, que a sua equipe está fazendo. E eu acho que isso aí vai fortalecer muito ele na campanha. E, Juliano, e é importante, a tua análise é perfeita porque nós temos uma condição. É importante lembrar isso. É difícil você nacionalizar o nome. Sim. É difícil você levar o nome no Amapá, no Acre, de um projeto do governo aqui do Paraná. De quem não acompanha o dia a dia, né? Exatamente. O pai projeta, então tem uma Isso. condição de crescer rapidamente. Eu estou muito animado, acho que é a hora do Ratinho. Eu acho que está na hora de um governo aí tranquilo, a gente poder prosperar, avançar, melhorar a vida das pessoas. E acabar com essa. Desculpa, essa porcaria desse negócio de polarização. Ou direita, Essa ou briga que não resolve é um nada. fla-flu do A inferno e o Brasil parado. Viu? A polarização fala assim, a polarização não tem problema, mas não pode baixo da canela, não estamos discutindo o Isso, país. O que nós exatamente. estamos discutindo? Não, Educação. nada, o Brasil tá parado. O que nós estamos discutindo? Ciência e tecnologia, de Brasil saúde. tá parado, não Qual que é a tá. agenda do Brasil? Me conta, que eu estou tentando descobrir. Exatamente. Então fica nessa barulheira e o que E não trabalham. E o que precisa resolver, ninguém está resolvendo. Nós estamos preocupados, olhando todo dia Estados Unidos e China, a guerra comercial está aí. E nós? Exatamente. E os nossos problemas? Vocês falaram do governador, e a gente quer dar comunicação, então o que eu analiso? A condição de comunicação. A comunicação. Eu acho, não avalie, agora uma avaliação aqui do governo Bolsonaro, nem acho que foi tão ruim o governo. Poderia ter sido melhor. Mas não soube comunicar com o povo. Não soube. Hoje a gente vê aí, é gigante a movimentação de apoio ao Bolsonaro, mas ele perdeu a eleição. Eles não souberam comunicar. O governador, uma facilidade na comunicação, talvez por ter vindo do nosso meio também, e a comunicação é isso, é você falar, mas de uma forma que quem está do outro lado entenda. E o governador tem isso. Não é aquele político... com todo respeito, eu acompanhei aí durante o feriado a cobertura sobre a morte do Papa Francisco, lamentavelmente, e eu vi um pronunciamento do vice-presidente da República. Eu não entendi nada do que ele falou. Foi governador do estado de São Paulo. Não sabe comunicar com a população. É a comunicação para o mercado. É a comunicação, sabe, para a bolha. E o governador... o senhor também tem isso aí. O Juliano brincou no começo que não dá para deixar o microfone perto do senhor. Mas vocês falam de um jeito... Comunica bem. Vocês falam de um jeito que Simples, o povo direto. entende. Isso, que é o que a gente tá... Chega de... Por que o Lula fez esse sucesso aí quando ele apareceu lá atrás, ganhou a primeira eleição? Chega do Lula também, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Mas porque fala a linguagem do povo. E o governador tem isso. Tem essas características todas que o senhor mencionou, e é próximo da população. Tem o jeitão, né? Todo mundo Nasceu o governo do povão, nasceu do povão. Vai, eu brinco com vocês. Eu falo pro ditado, você já pegou ônibus na vida? Você já foi na boca do caixa pagar um DARF, fazer um financiamento? Essa é a vida real das pessoas. Exatamente. Então isso dá... Porque assim, vamos lá. O governador vem de uma família bilionária já, e graças a Deus por isso. Só que o estilo dele é do cara de Jandaia ainda, que é a sua cidade. Que é isso, acho que amassou muito barro. Não perdeu ali, a essência, né? Não perdeu a essência. E o povo vê isso, tá? O lógico povo que enxerga. Tá a avaliação dele aí, Juliano. Tá a avaliação. A oposição do Paraná deveria estar desesperada de saber que o Ratinho deve fazer o seu sucessor, e nós estamos diante de um possível nome fortíssimo. Exatamente. Aqui, tá? E deveria estar desesperada com a possibilidade do Ratinho Júnior ser presidente. Mas não está por quê? Porque não consegue se articular. O governador conseguiu desarticular a oposição. Exatamente. É um governo de resultado.
é um governo que tem entrega. E quando você tem uma aprovação popular, isso facilita o dia a dia da política, né? Sim. Porque a população reconhece. Esse Exato. é o maior valor. A população fala, tá indo bem, vamos embora, tem que corrigir isso, vamos fazer aquilo, mas isso dá força internamente, politicamente, até na relação com a Assembleia, para conduzir o Estado. Fala, não vou ficar aqui batendo uma bobagemzinha aqui se a coisa está caminhando bem. Perdendo Então energia aqui, você vai calibrando isso. Então, você ter governo de entrega, só governo de só falar também não resolve. Né? É um governo que está tirando coisas importantes do papel. E isso, naturalmente, dá envergadura política. Né? E um posicionamento dele que eu gostei muito foi naquela época algumas mudanças aí na educação, que ele não ficou com briga, mas ele foi simples e direto, que ele disse, viu? A educação do Paraná não é feita para sindicato. É isso aí. É feito para estudante, ponto. Já matou essa, Coragem. não ficou com briguinha, com picuinha, respondendo ninguém, ponto. Teve um posicionamento. A coragem que poucos têm. A nossa educação, Juliana, era 5º lugar do Brasil. Hoje nós somos o 1º, porque teve esse enfrentamento. A educação é do sindicato ou é do aluno, dos pais que querem ter uma boa escola? Hoje o Paraná, com muito orgulho, isso nos dá muito orgulho, educação pública, nós temos a melhor educação básica, fundamental, ensino médio do Brasil. Robótica nas escolas, programação nas escolas. A gente quer preparar esse jovem que está numa escola pública, ou em Maringá, ou lá em Sarandi, para quando ele entrar no mercado de trabalho, ele tem ferramentas, condições de competir, de entrar no melhor salário, melhor oportunidade. E a educação pública dá essa condição de independência, de futuro. Então, é uma aposta que a gente fez e eu falo que é a melhor obra do governo. Todo mundo fala educação, invés de educação. Mas como é que resolve? Com enfrentamento, com oposição, e a educação do Paraná vai bem. Nós queremos evoluir. Eu falo assim, não tem cama quentinha, não. Vamos mais para frente. Mas evoluiu muito a educação do Paraná, e quem ganha são esses jovens, é o futuro do Paraná que está garantido com uma meninada bem formada. E o time de vocês não está satisfeito com o que já foi feito, quer mais? Mas eu brinquei esses dias, eu fui convidado pelo governador, junto com o secretário Rony, para uma reunião de educação. Aí a reunião da educação era o Instituto Tolema, o Instituto Itaú, o pessoal que ajuda a educação com institutos, fundações, né? E olha, parabéns, isso. Falei, não, peraí, tá tudo certo. Tá legal. Na próxima, o que nós somos o 1º do Brasil, nós já sabemos. Eu quero saber com o Chile, que é a melhor educação da América Latina. Como é que nós estamos? Estamos atrás? O que nós precisamos fazer para alcançar o Chile? Tem que olhar para frente, o nível, o sarrafo tem que subir. Não dá para se acomodar, porque hoje lá na China, a meninada está inteligência artificial, na Coreia, no Japão, estudando que nem uns malucos. Nós precisamos competir com aquela turma lá, futuro. Então, essa educação... subir o sarrafo, como o senhor disse mesmo. Correr atrás de quem está na frente. Quem está na frente, olhar que está atrás, não. Nós queremos chegar na ponta. Então, para chegar na ponta, precisa de inteligência, diagnóstico, planejamento, gestão e coragem para tomar decisões. Porque tem algumas decisões, como o Juliano bem disse aqui, mexe na cadeira, mexe no conforto, né? Então, educação não dá para ter conforto. Educação é o futuro que está atrelado às profissões do futuro, que está atrelado à tecnologia, está atrelado ao futuro do emprego. Então, educação não dá para brincar. Se dormiu no ponto, nós perdemos 50 anos. Tá, mas vamos lá. Tá tudo bom, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que é o seguinte, o governo tá metendo marcha, só que o governo do Ratinho acabou ano que vem. Sim. Né? Isso aí é o seguinte, Juliano. Tudo indica... Isso aí a gente já sabe. Já sabe o que acontece. Todo mundo sabe. Como é que tá, secretário? O nome do senhor vem forte, é um dos nomes. Eu acho que o governador deixou muito claro a preferência que ele tem pelo senhor também ao colocá-lo nessa secretaria, pela qual ele passou, né? E sabe da importância que dá, da dimensão da secretaria, a abrangência para o Estado. O senhor está aqui em Maringá hoje, o senhor vai falar com 30 prefeitos, o senhor está falando na Rádio Pinga Fogo para milhares de maringaenses e toda a nossa região e tal. Isso dá um destaque. O nome do senhor hoje está posto como um possível candidato ao governo do Estado. Olha, Márcio, eu confesso que eu estou muito honrado, feliz. Vou falar que eu não estou envaidecido, que não estou animado. Lógico que eu estou em poder ser colocado na posição de suceder o governador Ratinho Júnior. Um governo da qual eu acredito que eu participo desde o primeiro dia, que ajudei a pensar, que ajudei a construir junto com o governador, ajudei a tocar o governo, né? E em 3 pastas diferentes. Então, é um governo que a gente acredita e, na minha opinião, muito, muito franca, eu acredito que nós temos que ter um processo de continuidade. Nós pegamos o jeito do negócio, pegamos, né, a marcha, né? Sim. E isso tem permitido a gente tirar coisas boas do papel, melhorar a vida das pessoas, tudo isso está caminhando muito bem. Então, eu acredito que nós temos que ter um projeto de continuidade, mas, obviamente, nós temos um grupo, né? E aí precisa conversar, construir, e essa construção, essa jornada, ela é sempre um pouco delicada, sensível. Sim. Então, eu recebo com felicidade essa possibilidade, com respeito, né? Mas com humildade, porque eu sei que uma eleição majoritária para governador, não depende só do teu desejo político. Tem alguma coisa lá em cima que precisa pôr a mão e falar,
é você que vai cuidar, que vai orientar. Então, extrapola a nossa vontade aqui no mundo terreno. Eu acredito muito nisso. O que eu fiz nesse período, me preparei. Eu fui conhecer o Paraná, conheço as realidades diferentes, conheço a máquina pública, a estrutura. Talvez isso me credencia a um voo maior, quem sabe suceder o governador. Agora, obviamente, eu tenho que entender, e já estou experiente na vida política, já fui deputado estadual, já fui vereador, né? Tem o tempo das coisas. Então, o meu foco é concentrar esforços para poder realizar obras, fazer as ações que as cidades estão aguardando, esperando. Vou gastar energia nisso, né? E no momento oportuno, vamos avaliar o quadro para quem sabe ter essa possibilidade. Por outro lado, é importante dizer isso. Nada supera o trabalho. O trabalho te joga, te impulsiona. Quando você trabalha dedicado, as coisas vão acontecendo. Então é lógico que eu estou feliz, né? Vindo aqui em Maringá hoje, aqui no Pinga Fogo, poder afirmar que tem essa possibilidade, que tem uma caminhada, eu estou com o coração envaidecido, mas ciente da responsabilidade, com humildade, que tem uma jornada para caminhar. O que eu tenho convicção é isso, que esse governo precisa de continuidade, mais um período para poder consolidar uma série de políticas públicas que vão melhorar, que vão transformar o Paraná num estado ainda melhor. Com certeza, com certeza. E assim, não vai sair isso da boca dele, Juliano. Tá? Porque a gente sabe disso aí. Estou respondendo que nem político, assim, a gente sabe. Não. Eu acho que o senhor está corretinho. Agora não é hora de dividir bola com ninguém. Tá? Só que é um nome forte. O governador trouxe o senhor de novo para o partido dele. O senhor está no PSD hoje. PSD. Tem um projeto nacional do PSD que o governador está encabeçando. Então é importante para o governador. É um nome forte, sim. Esteve sempre com o governador sempre esteve com ele também. E nós estamos diante de um possível futuro governador do estado. Mas o senhor não vai esquecer da gente. Posso contar uma história aqui de bastidor? Vou contar a história que é boa. Raramente eu conto essa história. Quando a gente começou, eu era deputado estadual e o Ratinho falou: Guto, meu desejo é ser governador e tal. Eu vi essa chama latente, esse desejo, essa vontade pura de transformar as coisas. E eu falei: eu tô com você. Eu fui o primeiro deputado eleito. Falei: não, vamos te abraçar, vamos construir esse projeto. Né? E começamos, mais um, mais dois. Nós éramos 5, 6 deputados. E aí na Assembleia Legislativa tem um lugar lá do almoço. E o pessoal falava: deixa esses meninos correr. Deixa sonhar. Não sabe de nada, não sabe de nada. A hora que entrar os profissionais, eles vão ver. Quando o pessoal acordou, o Ratinho já era governador. Quando o pessoal acordou, o Ratinho já montou uma equipe rápida e foi tocando. Quando o pessoal acordou, opa, esse governo fez muito, está realizando muito e a população reconheceu. Então um pouco desse espírito precisa ter, de ousadia. É um governo ousado. Se não tiver ousadia, você não vai fazer nada. O Paraná é grande, os desafios são enormes, então tem que ter ousadia para superar os desafios que o Paraná ainda tem. E não vai esquecer da gente aqui. Não, louco. Você vai estar aqui, né, Senão eu apanho aqui. Vai estar aqui, né? Ó, minha avó mora aqui em Mandaguaçu. Outra aqui em Maringá. Tem meus primos que tudo aqui em Maringá. Então eu sou nascido aqui. Eu sou nascido aqui. Eu que desgarrei um pouquinho, porque eu fui para Pato Branco, meu pai foi para Pato Branco. Você foi vereador lá, fui né? Vereador. Minha vida política começa em Pato Branco. Mas toda a minha família é daqui. Marial, Mandaguaçu e Maringá. Então eu tô em casa, vô. Então pronto. Pegou um pouquinho do sotaquezinho de lá e tal, misturou, mas não tirou o pezinho daqui. Mas misturou, ele dá uma... O R dele é meio aberto ainda. O leite tá meio no meio do campo. É o leite morno. O leite é morno. O R não perde, não. O leite Nosso morno. R do Nortão não perde, não. Secretário, eu não sei que horas que é a reunião. Acho que já até começou, Juliano. O pessoal da MUSEP já tá ligando aqui, ó. Seja sempre muito bem-vindo, o senhor sabe, como falar, sabe a nossa localização, sabe o endereço, tem sempre um cafezinho, espaço pra gente bater o papo com o povo. E sabe que aqui não tem frescura, não. A porta é aberta, o senhor chega e pronto. Exatamente. E seja sempre bem-vindo para falar com a comunidade e principalmente trazendo essas boas notícias, não só para Maringá, mas para cidades vizinhas, cidades menores aqui também. Juliano, é uma alegria estar aqui com você e o Mar sempre nos recebendo muito bem, para fazer esse trabalho de comunicar, mas a gente falou um pouquinho de comunicação. Vocês escutam muita gente, as pessoas interagem aqui, conversam, com os problemas, né? Então vocês também estão sempre conectados com os problemas da cidade do cidadão. E aqui nós temos a gente fala que é um diferencial. Aqui nós temos participação, uma interação. Hoje o WhatsApp é a ferramenta mais rápida. Áudios, por exemplo, nós não ouvimos nada antes. Põe no ar. Colocamos no ar. Levamos algumas chapoletadas também de vez em quando. Direto.
Mas faz parte do processo. Jogo. É microfone aberto, literalmente. Exatamente, literalmente. Esse microfone é mais aberto que o da massa, que tem no nome do programa. Só não usa. Esse é super aberto, né? A gente só não usa aqui porque o governador usou primeiro. Era o programa que ele apresentava. Era o microfone aberto. E eu não vou arrumar briga com o governador. Até porque um dia eu posso trabalhar para ele, né, de comunicador na rede de rádios dele. O jeito que tem rádio aí, vai precisar de um locutor. Nós estamos aí também, né? Quem sabe? Mas é uma delícia estar com vocês. Sempre é bom falar com Maringá, com toda a região. Sempre com mensagem positiva, de esperança. Quem está nos ouvindo, vamos firme, né? Quinta e sexta-feira, tem bastante feriado, esse ano tá gostoso, né? Mas acho que é isso, é levantar a cabeça. A gente vive num país com uma abundância natural, com muita coisa boa, mas com desigualdade. Então a gente tem que olhar com esperança, mas não pode esquecer quem está precisando também. Esse é o sentimento, com fé e vamos com força aí para a gente transformar nosso Paraná. Secretário, muito obrigado pela visita mais uma vez, liberar o senhor por conta da reunião e os outros compromissos também. Alegria estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, a todos os ouvintes. Leva um abraço ao governador e leva um abraço à prefeita Ivone, você vai estar com ela agora, e com os demais prefeitos também aqui da região, na Buzep, que a reunião acho que já até começou, já estão esperando o secretário. Maravilha, obrigado, então. Gente. Agora são 9h42.